Posso dar uma olhada? O dono da oficina, Marcelo Brito, levantou os olhos da prancheta e examinou o homem de cima a baixo. Roupa gasta, cabelos brancos, mãos grandes descansando ao lado do corpo. Havia algo no jeito quieto dele que não combinava com o ambiente, o barulho de ferramentas, o rádio no fundo, o cheiro de graxa e borracha quente, olhar em que? Marcelo abriu os braços como quem apresenta um palco. Esse carro está parado há 3 meses. Passou por 6 mecânicos, 2 engenheiros e um especialista que veio de São Paulo de avião e foi embora sem falar nada. Pausa calculada, o senhor não consegue nem se sustentar. Vai consertar um carro desse. Os mecânicos riram. Marcelo riu mais alto, mas nenhum deles conhecia aquele homem. A oficina Brito era o tipo de lugar que funcionava pelo barulho. Ferramentas batendo alguém sempre gritando um nome de um canto para o outro. Era assim desde que seu Atílio Brito montou o negócio 40 anos atrás, e assim desde que Marcelo assumiu 15 anos depois, com menos paciência e mais volume. Naquela terça de manhã, o barulho tinha parado de forma estranha, não de uma vez, mas aos pedaços, como quando uma música vai perdendo os instrumentos um a um até sobrar só o silêncio. O homem simplesmente estava lá, no meio da oficina, olhando para um Alfa Romeo vermelho encostado no canto. Capô aberto, poeira em cima. O carro estava ali há 3 meses. O homem era velho, 60 e poucos anos, talvez mais. Roupa azurada, cabelos brancos, mãos grandes e calejadas. Não havia urgência nele, nenhuma pressa. Ficou olhando para o carro com a atenção tranquila de quem reconhece algo de longe. Marcelo estava no meio de uma explicação para um cliente quando viu. Parou no meio da frase. Sorriu com um lado da boca. Posso ajudar, seu moço? O homem virou o rosto devagar. Posso dar uma olhada? A voz era baixa, direta, sem rodeio. Dar uma olhada no quê? No carro, respondeu o homem. Alguém no fundo da oficina abaixou uma ferramenta devagar. O cliente esqueceu que existia. Nigofério, o mecânico mais velho da casa, menos 22 anos no mesmo endereço, levantou o rosto de debaixo de um capô e ficou assim, olhando. Marcelo deu 2 passos em direção ao homem, com o peso de quem não tem pressa, porque o espaço já é dele. Esse Alfa está parado há 3 meses. Passou por 6 mecânicos, 2 engenheiros e um especialista que veio de São Paulo de avião e foi embora sem falar nada. Pausa. O que o senhor acha que vai fazer com essas mãos aí? O homem olhou para as próprias mãos, depois olhou para Marcelo. Se eu resolver, o senhor me dá uma refeição e uma chance. O silêncio que veio depois foi diferente do anterior. Mas, Denzel... Marcelo esperou um segundo, depois riu, um riso que demorou um tempo a mais para sair. Como se estivesse esperando autorização. Pode olhar, seu velho, vai ser rápido. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes, ninguém na oficina Brito esqueceu. O homem não tocou no carro de imediato. Andou ao redor em passos lentos, parou em 2 pontos. Ajoelhou no chão e apoiou a palma aberta no escapamento por alguns segundos com os olhos fechados. Um mecânico jovem cochichou para o colega, tá rezando. Os 2 riram baixinho. Então o homem foi até a bancada e pediu uma chave pelo nome técnico em italiano. O mecânico jovem parou de rir no meio, olhou para Nego Ferreira. Nego Ferreira não estava olhando para o carro, estava olhando para as mãos do homem. As mãos de quem sabe exatamente o que está fazendo. O trabalho foi em silêncio, sem explicar, sem pedir ajuda, sem olhar para trás, a oficina foi ficando quieta por conta própria. As pessoas pararam o que estavam fazendo, primeiro os mais próximos, depois os do fundo, da forma que se para quando algo diferente está acontecendo e você não quer perder. 20 minutos, o mecânico jovem tentou fazer uma piada e ninguém riu. 30 minutos. Marcelo estava de braços cruzados perto da parede, com a postura de quem não está prestando atenção, mas os olhos não saíam do homem. 40 minutos. O homem parou, limpou as mãos no pano com calma, olhou uma vez para o motor e alcançou a chave de ignição. O silêncio antes do motor ligar foi do tipo que aperta um pouco o peito. O Alfa Romeo acordou com um rugido que fez o chão vibrar de leve. Por 3 segundos, ninguém fez nada. O mecânico jovem estava com a boca aberta.
Um mecânico mais novo no fundo soltou uma palavra em voz baixa e ninguém riu, porque todo mundo estava pensando a mesma coisa. Marcelo estava branco. O homem desligou o motor, limpou as mãos de novo, devagar, como quem acabou de fazer algo corriqueiro. Virou o rosto para Marcelo. A refeição e a chance, seu Marcelo. O que Marcelo fez em seguida foi uma escolha diante de plateia. E ele sabia disso, havia funcionários de todos os lados. O cliente ainda estava parado no mesmo lugar. Nego Ferreira estava olhando. Marcelo olhou para o homem, olhou para os funcionários, calculou. Então pegou um pão dormido de uma sacola perto do balcão e jogou no chão, na frente do homem. Tá aí, agora sai. O homem olhou para o pão no chão, ficou assim por 2 segundos. Não o pegou, virou as costas. Ao passar pela bancada, pegou com naturalidade uma chave inglesa velha e enferrujada que estava no canto menos, como quem pega algo que sempre foi seu. E saiu pela mesma porta lateral por onde tinha entrado. A porta fechou. Ninguém falou nada. Marcelo virou para os funcionários com o rosto fechado, esperando que alguém desviasse o olhar. A maioria desviou. Nego Ferreira não. Era a primeira vez em 22 anos que ele encarou Marcelo de volta e não baixou os olhos. Marcelo fingiu não ver. Voltou para o cliente como se nada tivesse acontecido. Mas, quando olhou de volta para o chão, o pão ainda estava lá e a chave inglesa não estava mais na bancada. Nego Ferreira foi até a bancada organizar as ferramentas antes de ir embora. Conhecia cada peça do lugar e sabia que aquela chave não estava ali no dia anterior. Ela tinha vindo com o homem. No cabo, quase apagado pela ferrugem, havia 3 letras gravadas a fogo. Ele precisou olhar 2 vezes para ter certeza e rua quem era esse homem. E por que foi embora com uma ferramenta que parecia ter o próprio nome? Nego Ferreira não dormiu bem naquela noite. Em 22 anos de trabalho, Nego Ferreira tinha visto mecânicos bons, 1 ou 2 excepcionais. Mas o que aquele homem fez com o Alfa Romeo em 40 minutos era de outro nível. O tipo de conhecimento que não se aprende em curso, que não se compra, que só vem de anos e anos dentro de motor, e esse homem estava dormindo embaixo de uma ponte, na manhã seguinte, antes de abrir a oficina. Nego foi até lá, a ponte ficava uns 15 minutos a pé, mas o homem não estava mais lá, 2 desconhecidos no lugar. Nenhum conhecia o velho de cabelos brancos com mãos de mecânico. 3 dias depois, Nego encontrou Dona Beatriz na fila do mercado. Professora aposentada, o tipo de pessoa que guarda informação sem perceber. Nego foi até ela com uma descrição menos as mãos, o jeito quieto, os cabelos brancos, a chave com iniciais. Dona Beatriz ouviu tudo, o carrinho parado no meio do corredor. Saiu, voltou 10 minutos depois com um envelope amassado. Dentro havia um recorte de jornal dobrado amarelado de tanto tempo. Uma foto de formatura técnica menos 30 e poucos anos atrás. Uma turma de jovens sorrindo em frente a uma oficina, cada um com uma ferramenta na mão. Dona Beatriz apontou para um rapaz no canto esquerdo da foto. Sorriso aberto, olhos diretos para a câmera, uma chave inglesa segurada com orgulho. Nego reconheceu as mãos antes de reconhecer o rosto. Hernani Rowe, disse Dona Beatriz em voz baixa. Foi o melhor aluno que essa escola técnica já teve. Depois de formado, trabalhou numa fábrica grande aqui da região. E desapareceu do dia para a noite. A história que contaram foi que tinha feito algo errado no trabalho, mas nunca ficou claro o quê. Isso foi há mais de 20 anos, a fábrica onde ele trabalhou. Você sabe o nome do sócio? Dona Beatriz dobrou o recorte com cuidado. Não era oficina, era uma fábrica de autopeças, mas o sócio tinha uma oficina também, bem conhecida aqui no bairro. Ela não precisou dizer o nome. Nego Ferreira já sabia. Naquela noite, ele ficou sentado na cozinha com o café esfriando na frente. O que rondava a cabeça de Nego era uma pergunta simples que não tinha resposta simples se Hernani havia sumido por culpa de alguém ligado à família. Brito, por quê? Depois de mais de 20 anos, ele entrou naquela oficina específica? Não foi por acidente. Homem nenhum entra por acidente no lugar que destruiu a vida dele. Nego Ferreira encontrou Hernani num bar de bairro na quinta-feira. Não foi difícil achar.
perguntou em 3 lugares e na terceira parada, o dono apontou para uma mesa no fundo. Hernani estava com um copo de água na frente e um prato quase no fim. Não demonstrou surpresa quando Nego sentou do outro lado. Nego colocou a chave sobre a mesa menos a chave inglesa enferrujada com as iniciais gravadas no cabo. Hernani parou o garfo no meio do caminho, ficou olhando, depois passou o polegar devagar pelas iniciais, quase apagadas. Onde você achou? Marcelo estava com ela, guardada. Nego fez uma pausa. Acho que ele sabia quem você era desde o momento em que você entrou. Hernani assentiu uma vez devagar, como quem confirma algo que já suspeitava. Me conta menos, disse Nego, e Hernani contou. Não de uma vez, não em ordem. Foi em pedaços, como quem tira coisas pesadas de uma caixa fechada há tempo demais. Hernani tinha 28 anos quando foi contratado como chache numa fábrica de autopeças. Era bom no que fazia, menos todo mundo sabia, inclusive ele. E isso nunca foi arrogância, só fato. Em 2 anos dentro da fábrica, reorganizou o setor de manutenção, cortou o custo de reparo em quase 1/3 e formou 3 mecânicos que não sabiam nada quando chegaram. Então, a fábrica começou a ter problemas que ele não entendia. Peças saindo com defeito de um setor que não era o dele. Números que não fechavam em relatórios que passavam pela sua mesa para assinar. Ele assinou os primeiros sem ler com atenção, menos a confiança de quem está dentro de uma engrenagem que parecia funcionar. Quando começou a ler com cuidado, o que encontrou não fazia sentido, levou as dúvidas para o supervisor. O supervisor disse que ia verificar. 2 semanas depois, Hernani foi chamado numa sala com 2 homens que ele nunca tinha visto. Não eram da fábrica, usavam terno. Um deles tinha uma pasta com documentos com o nome de Hernani, em lugares onde o nome de Hernani não deveria estar. Ele entendeu naquele momento que alguém havia usado a confiança que depositavam nele para construir uma saída limpa para outra pessoa. Perdeu o emprego naquela tarde. Perdeu o apartamento 1 mês depois, quando o processo que abriram contra ele bloqueou a conta. Perdeu a guarda da filha 6 meses depois, quando a ex-mulher apresentou ao juiz um homem estável com endereço fixo e Hernani não tinha mais nenhum dos 2. Clara tinha 4 anos. Olhou para o pai pelo vidro do carro enquanto ia embora e Hernani ficou na calçada sem conseguir se mexer. Nego Ferreira ouviu tudo sem interromper. Quando Hernani terminou, os 2 ficaram em silêncio por um tempo. O bar estava vazio naquela hora. Quem eram os homens de terno? Nunca soube os nomes. Hernani girou o copo de água entre os dedos. Mas soube depois, por um colega que ficou na fábrica, que o sócio do dono tinha um advogado que resolvia esse tipo de situação. Fazia a sujeira sumir, colocando no nome de quem não podia se defender. O sócio do dono da fábrica menos repetiu Nego devagar. E esse sócio tinha uma oficina. Hernani olhou para ele. Seu Atílio Brito era um homem bom, eu acreditava nisso. Ainda acredito? Mas homem bom que fecha os olhos para coisa errada vira cúmplice sem perceber. Nego ficou quieto. Conhecia seu Atílio, tinha sido contratado por ele, devia muito àquele homem. E ao mesmo tempo sabia, no fundo daquela parte da memória que a gente evita mexer, que havia coisas na história da oficina que nunca tiveram explicação clara. Dinheiro que aparecia em época ruim. Um período lá pelos anos 90 em que seu Atílio ficou 2 meses sem aparecer e voltou diferente, mais quieto, mais fechado. Por que você voltou agora, depois de tudo isso? Hernani demorou para responder. Soube que seu Atílio morreu. Olhou para a chave sobre a mesa. E porque uma pessoa me disse que antes de morrer ele guardou alguma coisa, não sabia o quê. Só sabia que estava na oficina. Nego sentiu o peso daquilo pousar devagar. E a chance que você pediu para Marcelo era isso, entrar, olhar. Hernani encolheu os ombros com uma calma que parecia custar alguma coisa. Mas Marcelo me reconheceu antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. A crueldade daquela manhã não foi só arrogância. Pausa. Foi medo? Os 2 ficaram em silêncio de novo. Do lado de fora, um carro passou com o rádio ligado. A música entrou pelo bar por 2 segundos e sumiu. Nego olhou para a chave ainda sobre a mesa, empurrou em direção a Hernani. Hernani a pegou,
fechou a mão em volta dela. Tem alguma coisa no depósito, disse Nego, umas caixas antigas do seu Atílio. Marcelo mandou o Vinícius organizar essa semana. Hernani levantou o rosto. Era a primeira vez naquela conversa inteira que alguma coisa nos olhos dele mudava. Não era esperança menos, era atenção. O tipo de atenção de quem acabou de ouvir que o tempo ainda não fechou a janela. O problema era que Vinícius já estava no depósito e Marcelo já havia mandado fazer o inventário das caixas. O que significava que se havia algo guardado lá dentro, o filho ia encontrar antes que qualquer outro pudesse chegar. Vinícius Brito não gostava do depósito. Era um cômodo nos fundos, sem janela, com cheiro de graxa antiga e papel úmido. As caixas ficavam empilhadas em prateleiras de madeira que o avô montara nos anos 80. Ele começou pela prateleira de baixo. A maioria era fácil menos catálogos desatualizados. Notas fiscais de fornecedores extintos, manuais de carros já sucateados. Listava, fotografava e empilhava para descartar. Foi na terceira prateleira que encontrou a caixa com o nome do avô, escrito à mão, com a caligrafia redonda e inclinada que reconhecia desde criança. Atílio pessoal. Ficou olhando por um tempo. Não era dele abrir, sabia disso. Mas seu Atílio estava morto havia 4 anos e o pai nunca tinha mencionado essa caixa, o que significava que ou não sabia que estava ali, ou sabia e não queria que ninguém tocasse. Abriu. Havia cartas, fotografias antigas, um caderno de anotações. No fundo da caixa, um envelope grosso, fechado com fita adesiva amarelada pelo tempo. Na frente, com a mesma caligrafia do avô, Hernani Rocha, Vinícius ficou com o envelope na mão. Ouviu o pai chamando do corredor, perguntando se tinha terminado. Respondeu que sim, que estava quase. A voz saiu normal, sem esforço, o que o surpreendeu. Colocou o envelope dentro do bolso interno do moletom, fechou a caixa, terminou o inventário. Naquela noite, no quarto, Vinícius abriu o envelope. Havia 3 cartas dobradas e uma folha avulsa com anotações. As cartas eram do avô, escritas para ninguém ou para ele mesmo, o tipo de carta que a pessoa escreve para não esquecer o que sabe e não consegue falar em voz alta. A primeira carta era curta. Dizia que seu Atílio tinha conhecimento de uma irregularidade na fábrica do sócio, peças sendo desviadas, o prejuízo coberto com documentação falsa, e que ele havia assinado coisas que não deveria ter assinado porque o sócio era antigo e ele confiava, e que quando percebeu o tamanho do problema, já era tarde para desfazer. A segunda carta era mais longa. Nela, seu Atílio descrevia o que aconteceu com Hernani. Descrevia como sócio um advogado chamado Geraldo, que morreu anos depois sem que a história viesse à tona. Menos havia construído um dossiê falso usando o nome e a assinatura do técnico-chefe, como Hernani foi desligado sem ter feito nada. Como o processo foi encerrado rápido demais para ser honesto. E como seu Atílio soube de tudo 3 dias depois e não fez nada. A frase que Vinícius leu 3 vezes estava no fim da segunda carta. Sei que ele é inocente, sei quem mandou fazer isso. Guardo aqui porque um dia alguém vai precisar. A terceira carta era um pedido para quem quer que abrisse aquela caixa menos para devolver ao homem o que era dele, o nome limpo. A história correta, a possibilidade de recomeçar. Seu Atílio não sabia se Hernani ainda estava vivo, não sabia se importar. Mas não conseguia morrer sem deixar registrado em algum lugar que sabia a verdade. Vinícius ficou sentado na beira da cama com as cartas na mão por um longo tempo. Penso no pai, no jeito que Marcelo havia jogado o pão no chão, na expressão dos funcionários, no olhar de Nego Ferreira que não desviou. Penso no off, no homem paciente e quieto que o ensinou a andar de bicicleta no pátio da oficina, que guardava a bala no bolso do macacão, que morreu dormindo numa noite de inverno, sem ter contado nada disso para ninguém. Guardou as cartas no envelope. A primeira mentira que Vinícius contara para o pai, dizer que não havia nada relevante nas caixas. E estranhamente não pesava como mentira. Pesava como correção. Na manhã seguinte, Marcelo chegou na oficina com uma decisão já tomada. Chamou Nego Ferreira perto do Maodia, na frente dos outros funcionários, não por descuido, mas por escolha. Disse que estava encerrando o contrato. 22 anos, sem aviso prévio, sem conversa.
Usou a palavra deslealdade como se fosse fato apurado. Jogou o envelope com os documentos na bancada e virou as costas antes que Nego pudesse responder. Nego não respondeu. Pegou o envelope, pegou a caixa de ferramentas pessoais que guardava embaixo da bancada e saiu. Vinícius estava na porta do depósito quando o pai passou. Marcelo não olhou para o filho, não disse nada, entrou na sala e fechou a porta. Nego parou no pátio, olhou para Vinícius. Não disse nada, mas havia uma pergunta no olhar. Vinícius tirou o envelope do bolso do moletom e estendeu para Nego, não precisou explicar. Nego olhou para o nome escrito na frente, Hernani Rocha, na caligrafia do seu Atílio. Você sabe o que isso pode causar? Disse Nego em voz baixa. Sei. Vinícius não desviou o olhar. Nego guardou o envelope e saiu pela porta lateral sem olhar para trás, mas havia uma coisa que Vinícius não sabia. Marcelo tinha pedido para um funcionário mais jovem confirmar o que estava nas caixas do depósito. E o funcionário, sem mal nenhum, tinha dito que Vinícius ficou um tempo maior do que o necessário numa delas menos a que tinha o nome do avô escrito na frente. Nego Ferreira foi até Hernani naquela mesma noite. Encontrou ele no mesmo bar, na mesma mesa do fundo. Sentou, colocou o envelope entre os dois sem dizer nada. Hernani olhou para o próprio nome escrito na frente. Ficou assim por alguns segundos, imóvel, como quem precisa de um momento antes de abrir algo que não tem como fechar de volta. Abriu devagar, tirou as cartas. Leu cada uma em silêncio, da primeira à última palavra, sem pular nada. Quando terminou, pousou as folhas sobre a mesa com cuidado. Ficou olhando para elas como quem olha para algo que perdeu o poder de surpreender, mas não o poder de doer. Eu sabia que tinha alguém local, disse em voz baixa. Sabia que não tinha vindo de fora, mas nunca tive como provar. Agora tenho. Hernani passou os dedos pela beira das folhas. Leu em voz baixa o nome que aparecia nas cartas. Geraldo Fontes morreu há 10 anos. Pausa, mas o sobrinho dele ainda está por aqui. Nego ergueu o rosto, Valério Fontes. Hernani dobrou as cartas com cuidado e as colocou de volta no envelope. O dono do Alfa Romeo, o silêncio que veio depois durou tempo suficiente para os dois entenderem o tamanho daquilo. O carro que ninguém tinha conseguido ligar. O homem que veio buscar pessoalmente. A gratidão que foi embora sem saber que o mecânico que resolveu o problema era exatamente a pessoa. Que o tio havia destruído décadas atrás. Ele sabe? Perguntou Nego. Não sei. Hernani ficou olhando para o envelope, mas vai saber. Na manhã seguinte, Nego Ferreira foi até o escritório de Valério Fontes. Não foi com raiva, não foi com discurso preparado. Foi com o envelope debaixo do braço e uma frase que Hernani havia dito na noite anterior, quase sem querer. Homem que sabe a verdade e não faz nada com ela carrega o mesmo peso de quem mentiu. A recepcionista ligou para o escritório. Valério desceu ele mesmo. Quando viu Nego de pé na entrada com o envelope na mão, algo no rosto dele mudou. Só por um segundo, mas Nego viu, subiram em silêncio. No escrit, Rio Nego colocou o envelope sobre a mesa e falou apenas uma coisa: o senhor tem 2 escolhas. Valério abriu o envelope. Leu devagar, menos mais devagar do que o necessário, do jeito que as pessoas leem quando estão ganhando tempo para pensar. Quando terminou, ficou olhando para as folhas com uma expressão que Nego reconheceu. Não era surpresa. Era o rosto de alguém que sempre sentiu que havia algo enterrado perto do próprio nome e agora não tem mais o luxo de não saber. Meu tio morreu há 10 anos, disse Valério. Eu não sabia disso. Apontou para as cartas. Não sabia dos detalhes. Nego ficou em silêncio. Deixou o espaço aberto, porque sabia que quando uma pessoa precisa se convencer de algo, o silêncio funciona melhor do que qualquer argumento. Valério ficou olhando para as cartas por mais um tempo. Depois olhou para Nego. O que esse homem quer? Uma revisão do caso. O nome dele limpo nos registros da fábrica. Nicole Pauzu. E que Marcelo Brito saiba que o que o pai guardou não ficou guardado para sempre. Valério fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia uma resolução no rosto que não estava lá antes. A expressão de quem escolheu um caminho e agora só precisa andar, me dá 2 dias. Nego saiu do prédio e ficou na calçada por um momento.
Ligou para Hernani, contou o que havia acontecido em poucas palavras. Ele vai cooperar? Perguntou Hernani. Acho que sim, não por bondade. Nego olhou para o prédio. Pô, Hazel. Esse tipo de coisa pesa diferente quando você vê escrito. Hernani ficou quieto por alguns segundos. E Marcelo, ainda não sabe de nada, vai saber em breve. O que Nego não contou para Hernani, porque ainda não sabia como nomear, era que Vinícius tinha sido responsável por aquele envelope chegar às mãos certas, o filho de Marcelo. O menino que cresceu dentro daquela oficina aprendendo que o pai ensinava sem questionar. Até o momento em que questionou tudo de uma vez. Havia uma ironia pesada nisso que Nego carregou no caminho de volta para casa. A prova que ia destruir Marcelo Brito tinha sido encontrada, guardada e entregue pelo único filho que ele tinha. E Marcelo ainda não sabia. Mas estava prestes a descobrir que a lealdade que sempre exigiu das pessoas ao redor nunca tinha chegado tão perto de casa quanto ele pensava. A reunião foi marcada para uma quinta-feira de manhã no escritório de Valério. Marcelo recebeu o convite por mensagem menos curto, sem explicação, só o endereço e o horário. Valério dizia que precisava conversar sobre assuntos relacionados à oficina e ao serviço prestado. Marcelo leu 2 vezes, não entendeu o tom, mas era um cliente importante. Pro tipo de homem cuja ligação você atende mesmo quando o horário é ruim. Chegou de terno, o que já dizia alguma coisa, porque Marcelo raramente usava terno para reunião de cliente. Mas havia algo na mensagem que não fechava. E quando algo não fecha, Marcelo se vestia como armadura. Abriu a porta do escritório com um sorriso já pronto e parou. Nego Ferreira estava sentado numa das cadeiras à frente da mesa. O sorriso não sumiu de imediato. Demorou um segundo, o tempo que o cérebro leva para processar algo que não estava no roteiro. Depois sumiu. Valério estava atrás da mesa de pé, as mãos pousadas sobre uma pasta fechada. Não havia aperto de mão. Não havia bom dia. Havia só o silêncio de quem já decidiu o que vai dizer e está esperando o momento certo. Zentarcelu. O tom não era de convite, era de instrução. Valério abriu a pasta, deslizou as cartas sobre a mesa na direção de Marcelo sem dizer nada. Marcelo olhou para as folhas, reconheceu a caligrafia antes de ler uma palavra menos a letra redonda e inclinada do pai. Ficou olhando por alguns segundos sem tocar. Depois pegou a primeira carta. A sala ficou quieta do tipo que dói um pouco. Marcelo leu até o fim. Parou no meio da segunda carta, pousou as folhas e ficou com o rosto fechado olhando para a mesa. Nego observou o momento exato em que Marcelo entendeu o tamanho daquilo. Não foi um colapso, foi uma contração. O rosto de alguém que aperta tudo para dentro, porque soltar na frente de outras pessoas é inadmissível. Isso valia, disse Marcelo. A voz saiu firme. Meu pai escreveu isso há anos. O homem que ele menciona já morreu. Não tem validade nenhuma. Tem validade para o registro da fábrica menos, disse Valério, que ainda existe, e para o processo que foi aberto contra Hernani Rocha, que nunca foi revisado. Processo encerrado. Encerrado com base em documentação que seu pai descreve aqui como falsa. Valério apontou para as cartas. Isso muda o encerramento. Marcelo virou para Nego. A palavra saiu com peso de acusação. Você foi atrás desse homem. Você trouxe isso aqui. Nego não respondeu de imediato. Deixou o silêncio ocupar o espaço por um momento, o mesmo silêncio que Marcelo sempre usou contra outras pessoas, devolvido agora com juros. Seu pai guardou aquilo porque sabia que era coisa certa menos, disse Nego por fim. Só precisou de alguém para abrir a caixa. Marcelo se virou para Valério, suavizou o tom, inclinou levemente o corpo para frente. Ativou o modo que usava quando precisava convencer alguém de que o problema era menor do que parecia. Valério, você conhece minha família há anos. Meu pai foi sócio do seu tio. Isso aqui é uma história antiga que já não tem solução prática. O que você quer fazer? Reabrir uma ferida que não vai sarar ninguém? Valério ficou em silêncio por 3 segundos. 3 segundos que Marcelo tentou preencher com um olhar, o tipo de pressão silenciosa que ele exercia bem, que funcionava com funcionários, com clientes, com quase todo mundo que já tinha sentado do outro lado de uma mesa com ele. Não funcionou. Mas eu já decidi o que vou fazer, disse Valério. Sentou,
juntou as cartas, colocou de volta na pasta e fechou. Vou assinar a revisão do caso junto com os registros da fábrica. Vou colocar o nome de Hernani Rocha de volta no único lugar onde sempre deveria ter ficado. Pausa e a oficina. Preciso que você assine a transferência. Marcelo ficou imóvel. A oficina não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver. A voz de Valério não subiu. Continuou no mesmo tom de quem está descrevendo algo já resolvido. Seu pai era sócio. A oficina foi capitalizada num período em que o dinheiro veio de fonte que essas cartas descrevem com clareza. Se você quiser discutir isso em outro ambiente, pode menos, mas vai ser mais longo, mais caro e mais público do que você quer. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Marcelo ficou olhando para a mesa, não para Valério, não para Nego, para a mesa menos como quem está procurando na superfície lisa alguma saída que não aparece. Tentou mais uma vez, abriu a boca, começou uma frase sobre proporcionalidade e história de família. Valério o interrompeu no meio com um gesto simples, a mão espalmada sobre a mesa. Marcelo, não estou aqui para ouvir a explicação, estou aqui para te dizer o que vai acontecer. Marcelo fechou a boca. Assinou 40 minutos depois, sem mais argumentos, porque os argumentos tinham acabado antes dos documentos chegarem à mesa, e ele sabia disso, mesmo que demorasse para parar de procurar outro caminho. Saiu do escritório sem olhar para Nego, desceu o elevador sozinho, atravessou o saguão, saiu pela porta de vidro para a calçada e parou. Vinícius estava do lado de fora. Não tinha sido combinado. O filho estava lá de pé, com as mãos nos bolsos, olhando para o pai com uma expressão que Marcelo não conseguiu classificar. Não era raiva, não era satisfação, não era pena. Era o rosto de alguém que esperou alguma coisa por muito tempo e, agora que chegou, não sabe exatamente o que fazer com ela. Marcelo olhou para o filho, esperou. Por um instante, esperou que Vinícius dissesse algo, qualquer coisa, uma acusação, uma pergunta, até um grito. Vinícius não disse nada. Marcelo virou o rosto, passou pelo filho sem falar, sem tocar e sem incluí-lo nem na raiva. Foi andando pela calçada com o terno, as mãos ao lado do corpo, até sumir na esquina. Vinícius ficou parado, olhou para o prédio, olhou para a esquina onde o pai tinha desaparecido. Entendeu pelo silêncio que o chão que sempre esteve embaixo dos seus pés não era chão, era o ombro do pai. E o pai tinha acabado de ir embora. A placa nova foi instalada numa feira de manhã. Nego Ferreira chegou cedo para acompanhar, ficou na calçada com café na mão, assistindo o homem parafusar o suporte na parede acima da porta. As letras eram simples, sem enfeite, fundo branco, texto escuro, legível de longe. Oficina Ferreira e Rocha Hernani chegou quando a placa já estava no lugar. Parou na calçada ao lado de Nego, olhou para cima por alguns segundos sem dizer nada. Depois entrou pela porta lateral menos a mesma por onde tinha entrado semanas antes, de roupa surrada, sem ser esperado, e foi direto para o fundo da oficina, para o trabalho. Era assim que ele queria, Nego na frente lidando com clientes e orçamentos. Hernani nos fundos com os motores, que era o único lugar onde ele sempre soube exatamente quem era. Vinícius chegou na sequência com uma mochila nas costas e o jeito de quem ainda está aprendendo onde colocar as mãos. Tinha pedido para ficar, não com discurso, não com explicação longa. Só perguntou a Nego numa tarde se havia lugar para ele. Nego olhou para Hernani. Hernani ficou em silêncio por alguns segundos, o silêncio de quem pesa uma coisa com cuidado antes de responder. Pode vir. Mas aqui a gente aprende do começo, Vinícius aceitou. Nas primeiras semanas, Hernani ensinou o básico sem atalho e sem afeto exagerado. O tipo de ensino direto que respeita a inteligência do outro, sem poupar o esforço. Vinícius errava, refazia, perguntava. Hernani corrigia com poucas palavras. Não havia clima pesado entre eles, mas também não havia leveza fingida. Havia trabalho, e no trabalho havia uma espécie de entendimento que nenhum dos dois precisava nomear. Às vezes, Nego os observava do balcão. Pensava no avô de Vinícius, no envelope guardado por anos dentro de uma caixa de madeira. Pensava que, às vezes, a correção chega tarde demais para desfazer o dano, mas não tarde demais para mudar o que vem depois. Valério cumpriu o que disse.
A revisão do caso levou 6 semanas, silenciosa, sem barulho público. Os registros da fábrica foram corrigidos. O nome de Hernani Rocha saiu do lugar errado onde estava havia mais de 20 anos. Limpo, Hernani recebeu a notificação num envelope simples pelo correio. Abriu em pé perto da bancada. Leu uma vez, dobrou o papel, colocou no bolso do macacão e voltou ao trabalho. Nego viu tudo da porta e não perguntou nada. Valério passou algumas semanas depois para trocar o óleo do carro. Entrou, cumprimentou Nego no balcão, então olhou para o fundo da oficina, foi até lá. Hernani se levantou. Os dois ficaram frente a frente, sem script, sem palavras certas. Valério estendeu a mão. Hernani olhou para ela e apertou. Não foi um gesto de amizade, foi um acerto silencioso entre dois homens que carregavam o peso de histórias que não escolheram. Um herdou o dano, o outro sobreviveu a ele. O aperto de mão não resolvia isso, mas reconhecia, às vezes é o suficiente. Numa tarde de sábado, 3 meses depois da placa nova, uma mulher parou na calçada em frente à oficina. Uns 30 anos, mochila nas costas, cabelos presos. Ficou do lado de fora, olhando pelo vidro da porta sem entrar. O jeito de quem chegou até ali, mas ainda está decidindo se o passo seguinte é possível. Vinícius foi o primeiro a ver. Estava no balcão organizando notas quando levantou o rosto e notou a mulher parada lá fora. Ficou quieto, sem chamar ninguém, sem perguntar nada menos, como se instintivamente soubesse que aquele momento não era dele. A mulher entrou, a campainha da porta soou. Nego levantou o rosto do balcão. A mulher olhou ao redor e os olhos pararam no fundo da oficina, menos no homem de cabelos brancos curvado sobre um motor. Hernani ouviu os passos diferentes, passos que param, passos que hesitam, levantou o rosto devagar. Ficou assim, imóvel, com as mãos ainda sobre o motor, por um instante que pareceu mais longo do que era. Agonelli Parru, igual para um motor com ignição cortada. Limpou as mãos no pano devagar, como sempre fazia. Mas desta vez havia algo diferente no gesto, como quem precisa de alguns segundos a mais para chegar até o momento que está na frente dele. Falou o nome em voz baixa. Clara, não como pergunta, como reconhecimento de quem conhece aquele rosto desde antes de ele ser adulto, desde antes de ter aprendido a guardar qualquer coisa. A mulher não respondeu de imediato. Ficou parada, com a mochila ainda nas costas, olhando para o pai menos com o rosto de quem percorreu uma distância longa para chegar até ali, agora que chegou, não sabe por onde começar. Então deu um passo, o almoço durou 4 horas. Foram até o bar do bairro, o mesmo onde Hernani tinha ouvido a história de Nego semanas atrás. Sentaram numa mesa perto da janela, pediram comida que esfriou sem que nenhum dos dois percebesse. Não tentaram resolver 22 anos numa mesa. Seria impossível, e os dois sabiam. Havia dor antiga que não some com uma tarde boa. Havia perguntas que Clara carregava desde os 4 anos que não tinham resposta simples. E Hernani sabia que não tinha resposta para todas elas. Mas havia conversa, havia o café esfriando enquanto os dois falavam. E em algum momento, sem que nenhum dos dois anunciasse, a conversa parou de ser sobre o passado e começou a ser sobre o que Clara estava fazendo agora, onde morava, o que gostava. Hernani ouviu com aquela atenção quieta que as pessoas ao redor dele já conheciam menos, o tipo de atenção que faz a pessoa sentir que o que está dizendo importa de verdade. Num momento, Clara colocou a mão sobre a mão do pai. Hernani fechou os olhos por um instante, igual fez na frente do Alfa Romeo naquela manhã que parecia de outro tempo, menos como: quem ouve algo que os outros não conseguem ouvir, Marcelo foi morar em outra cidade. Ninguém acompanhou. Vinícius soube pelo tio meses depois que o pai estava trabalhando num comércio pequeno no interior. Ficou com aquela informação por alguns dias sem saber o que fazer com ela. Não havia raiva. Havia algo mais complicado que raiva, que não tinha nome certo, que talvez levasse anos para ter. Por enquanto, não ligou, talvez um dia. Na última tarde daquela semana, Hernani ficou sozinho na oficina depois que todo mundo foi embora. Foi até a bancada, pegou a chave inglesa velha menos enferrujada, iniciais quase apagadas pela ferrugem e pelo tempo. Ficou com ela na mão por um momento. Depois a colocou no centro da bancada, não no canto menos no centro.
No lugar das ferramentas que se usam todo dia, as que importam, as que ficam à mão. Apagou a luz, fechou a porta. Do lado de fora parou um segundo, olhando para a placa iluminada acima da porta. O nome dele estava ali, legível, permanente, no lugar certo. Começou a andar pela calçada devagar, na direção do apartamento onde dormia menos com endereço fixo havia 3 meses. Os passos eram os mesmos passos calmos de sempre. Os passos de um homem que não tem pressa porque finalmente sabe para onde está indo,